Olá, mundo! Nós vamos continuar então a nossa aula de estruturas condicionais. Na última aula a gente trabalhou então com login e tals. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os comparadores. Então a gente vai ter aqui uma tabelinha de operadores lógicos. É sempre bom ter essa tabela anotada no seu caderno de onde você estiver estudando, enfim. E a gente vai passar por cada um deles. O primeiro operador lógico é o igual igual. Então, o igual igual, né, só dois iguais, ele vai comparar a igualdade de valor, mas ele não vai comparar a igualdade de tipo. Por exemplo, se eu tenho 3 number igual a 3 string, ele vai dar como verdadeiro. Por quê? Porque ele está comparando os valores. 3 é igual a 3. Apesar da gente saber que 3 aqui não é igual a 3, né? Porque esse 3 no tipo number, a gente pode fazer uma conta, um cálculo, e o 3 do tipo string não, ele é somente um símbolo. Então, ele está comparando os valores, mas não os tipos. O próximo símbolo que a gente tem aqui é o diferente. Então, ele vai ser representado assim. É importante que esses símbolos, todos eles, nunca pode ter espaço, tá? Entre um e outro, tipo assim, ó, não pode ter espaço, senão ele deixa de ser o símbolo. Então, aqui ele vai comparar a diferença de valor, mas não de tipo. Então, 4 diferente de 1, verdadeiro. Aqui, tanto o tipo quanto o valor são diferentes. Se a gente analisar aqui, 4 diferente de 4, ele vai dar falso. Por quê? Porque ele só está comparando os valores. Apesar desse 4 ser do tipo number e esse 4 ser do tipo string. Lembrando, né? Ele está entre apóstrofos, por isso que ele é do tipo string. Então, a gente sabe que eles não são realmente diferentes, né? Na verdade, iguais, desculpa, né? Então, esse aqui, na verdade, ele vai comparar a diferença de valores, mas não de tipo. Ele vai olhar que os valores são diferentes, mas não vai olhar se os tipos são diferentes ou não. Esses dois primeiros aqui, vai ter situações que faz sentido a gente usar eles, mas eu prefiro que vocês usem os dois de baixo e utilizem parseInt e parsefloat quando receber a informação do usuário para resolver esse problema. Por quê? Até o próprio NetBeans, dependendo da versão, ele dá erro quando usa esses, para diminuir a chance de erro mesmo. Não é que está errado usar, você pode usar, mas para diminuir a chance de erro, prefiro que use o de baixo. Mas tudo depende da situação, né? Os 3 iguais, eles vão comparar a igualdade de valor e de tipo. Então, quando ele olha 3 igual a 3, é verdadeiro, beleza. Agora, 3 igual a 3, 3 do tipo number igual a 3 do tipo string, é falso, porque eles não são iguais. Um é do tipo número, dá para fazer conta, dá para fazer cálculo, e esse aqui não, ele é simplesmente um símbolo. A mesma coisa para o diferente com dois iguais. Ele vai comparar a diferença de valor e de tipo. Então, se eu usar 4 number diferente de 4 string, vai dar verdadeiro. Porque eles são diferentes. Um é number e o outro é string. Então, ele está comparando o tipo também. Beleza. Agora, a gente tem aqui o comparador, operador lógico e. A gente lê isso aqui como e. Vou até botar aqui no finalzinho, ó. E, tá? Então, o e, ele só vai executar se as duas comparações forem verdadeiras. Nosso próximo exemplo é sobre isso. Por exemplo, a gente vai receber um login e uma senha. Então, ele só vai executar se o login estiver certo e a senha correta. Diferente do de baixo, que é o ou. A gente lê isso aqui como ou. O ou, ele vai executar se uma das comparações forem verdadeiras. Então, imagina num exemplo de login e senha, ou num código de login e senha que for, se a gente colocar um ou quando for fazer, então, ou o login correto ou a senha correta. Se o usuário colocar só o login certo, ele já executa. Se ele colocar só a senha certa, ele já executa. Então, naquela situação, não poderia ser ou. A gente tem várias situações em que a gente vai usar o ou. Por exemplo, eu quero fazer um código que eu vou receber a idade de uma pessoa e vou mostrar se ela paga ou não a tarifa de ônibus. Claro, né? Tudo depende da região onde ela mora. Mas aqui na região onde eu moro,
crianças com menos de 6 anos. Não lembro se estão incluídas as de 6, mas eu acho que não. Mas é só um exemplo. Então, crianças de 0 a 5 anos não pagam, assim como idosos acima de, acho que é 65 anos, se eu não me engano. Então, o que acontece? Ou um ou outro. Então, eu recebo a idade. Se a idade for menor ou igual a 5, ou a idade maior ou igual a 65, o usuário não paga o ônibus. Então, esse não poderia ser, porque não existe duas idades que são um número, na verdade, uma idade que ela é menor que 5 e maior que 65 ao mesmo tempo, impossível. Os símbolos aqui de maior e menor, então comparo os valores entre maior e menor. Só lembrar, né, que a parte que está aberta, ela sempre vai ficar virada para o número maior. Então, a gente tem assim, ó, o número maior e menor, ou invertido, né, menor e maior. Talvez quando você estava lá no ensino fundamental, que você aprendeu maior e menor, a professora falou assim: a boca do jacaré fica aberta para o número maior. Porque a parte aberta do símbolo, ó, que é aqui, né? A parte aberta ali, ela sempre vai ficar virada para o número maior, tá? Então, se você vai esquecer disso aqui, ou você é uma pessoa que se confunde, anota essa parte aqui também, que é importante. E o símbolo de maior igual e menor igual é a mesma coisa que o de cima, só que vai ter o igual incluído, né? Então, se eu falo idade maior que 5, o 5 não está incluído. Se eu falo maior igual a 5, o 5 está incluído. Importante aqui nos símbolos de maior igual e menor igual que você não pode inverter a ordem. O igual não pode vir na frente, tá? Nenhum dos dois. Assim como aqui também, a gente não pode ter o símbolo de exclamação sendo depois do igual. Se você inverte a ordem, não funciona. E é um erro bem chatinho de descobrir. Bem chatinho mesmo, porque a visualização desse erro é bem difícil. Então, sempre se acostuma já a fazer certinho para não ter erro. Eu digo muito para os alunos, né? Você escreve ele como você fala. A gente fala o símbolo de maior igual, menor igual. E aí você não vai ter erro nisso aqui. Então, nós vamos continuar lá no nosso projeto de estruturas condicionais. Vou fazer um novo arquivo aqui. Vou botar exemplo 2. Opa! Mas que coisa! Vamos apagar o comentário. Colocar aqui o título exemplo 2. Vamos botar o nosso script e o barra script. Deixa eu dar uma organizada aqui. Ok. Então, esse exemplo aqui, a gente vai receber o login e a senha. E aí, vai analisar se o login está certo e a senha está certa. Vamos dar para ele que o login foi efetuado com sucesso. Então, vou começar definindo o meu var login. Vou pedir para ele digitar. Como a gente já fez no exemplo anterior. Ok. Lembrando que eu estou usando sem parseInt e sem parseFloat, porque o login é uma string. Agora, a senha, vou usar novamente o prompt sem parseInt e sem parseFloat, porque senha, né, pode ter número, pode ter letra, então é do tipo string. Agora, vamos fazer o nosso if. Se login for igual a ADM, lembrando que isso que está entre apóstrofos pode ser qualquer palavra, e a senha for igual, vou chutar uma senha aqui, vou botar XYZ123. Então, a senha também poderia ser qualquer valor. Abre chaves. Uma coisa importante que esqueci de falar no primeiro exemplo. Quando você abre chaves no NetBeans e você dá um Enter, ele já autocompleta a tua chave, ó. Vou fazer de novo. Eu abri chave, dei um Enter, ó. Já autocompletou, aí eu não preciso ficar fechando. Então, se o login e a senha estão corretos, lembrando que o E só vai executar se o login está certo e a senha, né, as duas condições estão corretas. Então, eu vou usar um alert e vou falar para ele login efetuado com sucesso. Ok. Else
Aí eu vou falar para ele, login ou senha incorreto. Aqui nesse exemplo, é interessante que quando fizer o teste, faça as 4 possibilidades. Quais são as 4 possibilidades? Login e senha corretos, login correto, senha incorreta, login incorreto, senha correta e login errado, senha errada. Ok? Para ver se vai dar tudo certo. Vou fazer aqui uma execução. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou botar ADM XYZ123, login efetuado com sucesso. Vou dar um F5, vamos fazer um login errado e uma senha correta. Login ou senha incorreto. Ótimo. F5, login correto e senha errada. Login ou senha incorretos, login errado e senha errada, login e senhas incorretos. Ótimo, então deu certo aqui. Lembrando, finalizou, Alt Shift F para dar aquela indentada, ficar bonitinho, ou Source Format. Voltando aqui à nossa tabela, nós vamos falar sobre os operadores lógicos E e OU. Então, aqui, devia ter deixado pronto, mas enfim, esqueci. Vamos falar sobre o operador E. Isso aqui que a gente vai construir se chama tabela verdade. Deixa eu excluir essa coluna aqui. Então, vamos fazer uma tabela verdade do operador lógico E. Então, vamos pensar nas situações. A gente pode ter um verdadeiro e verdadeiro. Isso seria igual a verdadeiro. Deixa eu só arrumar o tamanho aqui para ficar bonitinho. Vou estar centralizada. Ok. Então, se a primeira comparação é verdadeira e a segunda comparação também é verdadeira, vai executar. Se a primeira comparação é verdadeira e a segunda é falsa, ele não vai executar. Se a primeira comparação é falsa e a segunda é verdadeira, ele também não vai executar. Se a primeira comparação é falsa e a segunda é falsa, ele também não vai executar. Essa última linha aqui foi desnecessária. Então, essa seria a nossa tabela verdade do operador E, o que mostra que o nosso código só vai executar quando a gente usar o E se as duas comparações forem verdadeiras. Agora, vamos falar sobre o operador OU. Operador. Para fazer o OU, lá no seu teclado, do lado do Shift, vai ter a contrabarra e vai ter o risquinho. Então, você clica no Shift e aí clica nesse risquinho, tá? Aí você vai fazer entre o Shift e o Z. A não ser que você tenha um teclado muito diferente, mas a maioria dos teclados é assim. Deixa eu inserir aqui uma tabela. Eu vou copiar essa aqui, peraí. Mais fácil. Então, vamos fazer a tabela agora lógica. Deixa eu deletar este do OU. Então, ó, clica no Shift e ali do ladinho. Shift, opa, não no Z, né? Shift e na tecla ali da contrabarra para acessar o risquinho de cima. Então, a nossa primeira possibilidade seria que o primeiro fosse verdadeiro ou o segundo fosse verdadeiro. Então, se isso acontecer e a gente estiver usando o operador lógico OU, vai dar verdadeiro, vai executar. Se a primeira comparação é verdadeira e a segunda é falsa, o OU ainda vai executar, que era aquela ideia que eu falei lá da idade, né? Se a pessoa tem, sei lá, 4 anos, a primeira é verdadeira, ela é menor que 5, mas ela não é maior que 65, então vai executar. Na situação em que a primeira comparação é falsa e a segunda é verdadeira, então, digamos naquela mesma ideia, a pessoa que tem 70 anos, ela não é menor ou igual a 5, mas ela é maior que 65, então ele vai executar. E o último, né, se as duas são falsas, ele não vai executar.
Então, essa é a diferença do operador lógico OU para o operador lógico E. O E só executa se as duas situações são verdadeiras. Aqui 2 ou mais, tá? Porque eu posso ter várias comparações dentro do parênteses. Só é importante lembrar que quando a gente faz, ó, a gente abre o parênteses, faz todas as comparações e fecha o parênteses. Se você já aprendeu alguma outra linguagem de programação, pode acontecer da linguagem de programação você ter que fechar o parênteses aqui. Então, tomem cuidado com isso. No JavaScript, não. Você abre o parênteses, faz todas as comparações e fecha parênteses. E no operador lógico OU, então, uma sendo verdadeira já vai executar. Ok, executei o nosso código aqui, fiz as tabelinhas lá, fiz certinho aqui, só vendo se eu não esqueci nada. Beleza, então essa é a nossa segunda aula. Na próxima aula a gente continua.